Quando eu falo o nome dessa banca aqui, gente, o pessoal fica com medo. Fica com medo da banca FCC. E hoje eu trago aqui uma questão, nós vamos resolver. Questão em foco, tá? Um quadro novo aqui. Inventei agora, na verdade inventei agora não. Tem um tempinho. Enfim, hoje nós vamos resolver uma questão aí da FCC com relação à pontuação, tá? Pontuação, vírgula, e aí você sabe usar a pontuação correta? Acertaria essa questão se você visse lá na sua prova? Então é aquilo, eu quero saber tudo, é claro, só ficar nesse vídeo para você anotar tudo, todos os detalhes aí com relação à pontuação na prova da FCC. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pontuação, tá? Vamos resolver um caso de pontuação lá na banca FCC, fechado? E olha só, anota tudo, porque eu vou fazendo perguntas aqui durante esse processo de correção e você do outro lado vai respondendo, porque assim, você pode até acertar. Mas o legal aqui desse quadro, né, de você resolver as questões, é falar em voz alta aí para saber se você sabe tudo com relação à pontuação, fechado? Você vai aprendendo português na prática aqui, né? Você vai aprendendo e vai fazendo junto comigo, fechado? Então, sem mais delongas, deixa eu ajeitar o óculos, bora lá pro quadro, respira e vem comigo. E a questão vai falar o seguinte, tá? Bora lá. A pontuação, ela está inteiramente adequada no seguinte enunciado, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês possam ler com mais facilidade, tá? Mas é o seguinte, sempre que cai uma questão sobre pontuação, ou até mesmo o uso da vírgula, é o seguinte, nós temos que pensar duas coisas, tá? A primeira, que é o caso assim, ó, a primeira coisa que você deve ter na sua cabecinha é o seguinte, a gente não separa o sujeito, tá? Com vírgula, o sujeito do verbo com vírgula. A gente não vai separar isso. Então vai ter o sujeito, vem o verbo, a gente não pode colocar uma vírgula ali no meio. A primeira coisa, isso aqui é o básico, porque sempre cai isso no concurso e você vai ver aqui até mesmo nessa questão da FCC. A outra coisa muito importante é que a gente não vai separar aí o verbo do seu complemento. Fechado? Então, por exemplo, eu vi um objeto direto, ou melhor, um verbo transitivo direto. E ele tem um objeto direto, obviamente, eu não posso colocar uma vírgula ali. A mesma coisa vai acontecer com verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto indireto, verbo de ligação, enfim. Não pode haver ali uma vírgula entre o verbo e o seu complemento. Fechado? Então, bora lá para a alternativa aqui, alternativa A, para saber se está certo ou não. É claro, pega essas duas dicas que eu dei para vocês e agora você vai pensar junto comigo. Ela fala assim: vista como uma forma radical de evolução inorgânica, a propagação de vírus é um fato da computação, tá? Olha que interessante, a gente já começa a analisar essa questão aqui. Vista como uma forma radical, vírgula. Essa vírgula aqui, ela está colocada de forma indevida. Isso porque a gente tem uma situação aqui bem interessante, ó. Vista como forma radical de evolução aí inorgânica. Olha que interessante. Quando eu falo de evolução inorgânica, isso aqui, gente, é o complemento desse núcleo, do núcleo forma. Então a gente não pode separar o núcleo do seu complemento. Então é uma terceira dica que eu trago para vocês. A primeira, sujeito e verbo e complemento. E é claro, aqui o núcleo, ou melhor, o núcleo, que é essa parte aqui, do seu complemento. De evolução inorgânica é o complemento da palavrinha forma. Então não poderia colocar essa vírgula aqui, tá? E aí a gente continua aqui. A propagação de vírus é um fato da computação. Olha que interessante, eu acabei de falar isso para vocês. Essa vírgula aqui, ela está separando o sujeito, olha que interessante, eu posso colocar aqui, ó, o sujeito e separando aqui do verbo. A gente acabou de falar isso e é uma situação bem interessante. Eu não poderia colocar essa vírgula aqui. Então eu sei que a alternativa A não está correta, então eu vou agora analisar a alternativa B. A alternativa B vai falar o seguinte: ao falar do conceito de vida, olha que interessante. Aqui eu vou analisando passo a passo com vocês, tá?
aqui, ó, ao falar, isso aqui é uma oração subordinada. Então a vírgula aqui está correta, né? O autor do texto previne... Opa, olha que interessante. Eu já estou vendo aqui o verbo prevenir, esse é o meu verbo, tá? E o que está acontecendo? Eu estou separando o verbo aí do seu sujeito. Então essa vírgula também não está correta. Arranca ela dali, tira ela. Então já não ficaria na alternativa B, tá? Então ele começa, previne, tá? Que seria preciso alargá-lo tendo em vista. Olha que interessante, essa expressão aqui, tendo em vista, ela tem, né, a gente sabe, ó, tendo em vista, colocou 2 pontos. Isso não cabe. Por quê? Isso aqui tem uma ideia de causa, né? Então, eu não poderia colocar nenhum tipo de pontuação, ó, por exemplo, aqui, ó, nenhum tipo de pontuação, já que eu tenho aí uma ideia de causa. E aí, isso aqui não seria aceito. Então, eu também não marcaria aí a alternativa B. Pensando nisso, eu já vou para C e vou analisando aqui o passo a passo para você não errar, tá? Aproveite e se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Esse é o nosso trabalho, a gente fica muito feliz com a sua participação. Se você gosta de resolução de questões aqui no canal, tem uma playlist com tudo que é tipo de questão, qualquer parte da gramática, tem aqui. Então, para treinar português na prática, muito obrigado pela sua companhia. Esse é o nosso bordão do canal. Tá aqui embaixo também para vocês. Depois de acabar essa aula aqui, assistam também as aulas complementares de pontuação para você aprender muita coisa, tá? Eu fico grato com a sua companhia. Muito obrigado. Se inscreva, apoie. Qualquer professor aqui do YouTube, eu já falei isso, né? Então, eu sei que você já se inscreveu. Muito obrigado. Bora então analisar a alternativa C e ela vai falar o seguinte, tá? Pergunta-se se seria possível chamar também de vida essas novas formas mutantes de vírus de computador. Olha que interessante que a gente já encontra o erro só de olhar, e é uma questão da FCC, então é aquilo. Nem sempre a FCC é extremamente difícil, basta você ter atenção. Aqui o que a gente encontra é um sinal de interrogação. E pelo que eu percebo aqui do teor dessa pergunta, essa pergunta, gente, é uma pergunta aí indireta. E pergunta indireta não vem com o sinal de interrogação. A gente deveria colocar ali um ponto, tá? Então, o primeiro erro é esse, a gente já poderia ir para a próxima alternativa, mas eu vou analisar junto com vocês, tá? Pergunta-se se seria possível chamar também de vida essas novas formas mutantes de vírus de computador. O que acontece aqui, né? Ele coloca aqui essa vírgula, e isso aqui, gente, está em desacordo, já que eu tenho, assim como na alternativa A questão do núcleo e do seu complemento. De vírus do computador tem relação com a palavrinha formas, né? Então a gente sabe que o núcleo, o seu complemento ali, para fazer parte da sua ideia como um todo, a gente não vai colocar essa vírgula aqui. Então, não marcaria essa por esses 2 motivos. Vamos analisar, então, a alternativa D. A alternativa D vai falar o seguinte, tá? O autor do texto inteira-nos do desenvolvimento de certos vírus. Olha só que interessante, foi o que eu falei no início do vídeo. A gente tem o seguinte, quem se inteira, inteira de algo, né? Então, esse verbo aqui, ele precisa de um complemento. E o complemento desse verbo é tudo isso aqui, do desenvolvimento de certos vírus. Então a gente sabe, a regra básica aí, número 2, é que a gente não separa o verbo, né, do seu complemento. Então essa vírgula também ela está em desacordo, tá? Outra coisa que acontece aqui é o seguinte, que se dá inteiramente à margem do nosso controle. Olha que interessante. Isso aqui, gente, inteiramente é uma expressão adverbial, assim como à margem também é uma expressão aí adverbial. O que deveria acontecer aqui é nós colocarmos uma outra vírgula, tá? Aqui para ficar bonitinho, que se dá vírgula inteiramente, vírgula à margem do nosso controle. Então a gente viu que isso não aconteceu, então eu sei também que não está correto. E aí a gente vai para a alternativa E e ela vai falar o seguinte: não deixa de ser assustadora a possibilidade de que nós, criaturas orgânicas, isso aqui, gente, ó, criaturas orgânicas,
Isso aqui é um vocativo, então está separado aí pelas vírgulas, tá? Sejamos capazes de, a certa altura, isso aqui também é uma expressão adverbial, é um adjunto adverbial, e está correto, ele vem entre vírgula aqui nesse caso, tá? Entre vírgulas, concorrermos para uma evolução inorgânica. A alternativa E, ela está completamente certa. E mais, tá? Mais certo do que a alternativa é você entender por que isso aqui está correto, e foi o que a gente fez na alternativa E. Peguei aqui e fechei o gabarito tudo certinho. Deu para perceber que pontuação é você fazer o passo a passo e ir treinando as respostas, o porquê daquilo não está correto, quais são as regras principais de pontuação. Eu te dei as duas básicas, que com as duas básicas não separa o sujeito do verbo nem o complemento do verbo. São duas coisas que a gente não pode esquecer. Fechado? Então já deu para analisar essa questão. Não se esqueça de que aqui embaixo tem aulas complementares sobre pontuação para você aprofundar mais todo esse conhecimento aqui. Eu vou ficando também aqui, vou dar um adeus para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês, é claro. Um beijo e até a próxima. Um vídeo a gente fala bastante nesse vídeo sobre pontuação, mas fechou. Não tivemos erros, nada aconteceu, nada bugou. Muito bem. Acabou-se? O cara doce?